Em Ezequiel, no capítulo de número 17, versículo de número 19 em diante, há uma palavra da parte de Deus que nos diz assim: portanto, assim diz o Senhor, Deus, vivo eu, que o meu juramento, que desprezou, e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. E o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, por causa da rebeldia que praticou contra mim. O Senhor está falando aqui, no versículo de número 19, que aquele que quebra a aliança e aquele que desfaz o concerto, que foi rebelde com a sua palavra, o Senhor o levará para a Babilônia, lançará sobre ele a sua rede e o levará para a Babilônia. Babilônia é o símbolo, não é, do pecado, da destruição, de coisas que é contrárias à vontade de Deus. O Senhor diz que o levará para lá. No versículo de número 21 diz assim: e todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todo o vento, e saberei que eu sou o Senhor, o disse. Versículo 21. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei do principal do seu renovo. Cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Então observe que a palavra de Deus nos diz aqui que é da descendência daqueles, da população, da descendência daquele que desobedeceu a sua palavra, o Senhor fará brotar um renovo. É o que Deus está dizendo aqui na sua palavra. Deus usará da sua entranha, tirará e fará brotar um renovo para que ponha fruto em seu lugar. É o que Deus está dizendo aqui. No versículo de número 22, ou 23, no monte alto de Israel o plantarei, o renovo, eu o plantarei, e o produzirá ramos e dará frutos, e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dele árvores de toda a planície. A sombra do seu ramos habitarão. Versículo 24. Assim saberão todas as nações, ou todas as árvores do bosque ou do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa. A árvore baixa. E sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Está a promessa de Deus aqui para a nossa vida, para aqueles que cumprem a sua aliança, que anda segundo a sua determinação. Deus fala aqui que se eu não cumprir a sua palavra, Deus da minha família, ele levantará uma filha, ou no caso um filho, e ele assumirá o lugar que eu não assumi. É o que Deus está falando aqui na sua palavra. E no versículo de número 24, ele diz: assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, e elevei a árvore baixa, e queimei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz. No capítulo de número 8 do Evangelho que Marcos escreve, versículo 23, a palavra de Deus diz que Jesus ele chama
Já estou contando essa forma. A árvore aqui, ele está se referindo a pessoas. Reverdecer, fazer a árvore seca ficar nova. Ele está dizendo aqui que vai pegar alguém da família e vai colocar no lugar daquele que não quis, por exemplo, uma filha, ou no caso um filho ou uma filha, e vai colocar no lugar daquele que não quis e vai fazer aquilo que ele determinou. No entanto, a Bíblia diz que o restante ele desfará ao fio da espada, a peste, a destruição, devorará os demais e ele levantará alguém de entre aqueles da sua família para ocupar o seu lugar e fazer aquilo que rejeita. É isso que Deus está falando. Em Marcos, no capítulo 8, versículo número 23 a 25, diz que Jesus ele chegou numa aldeia e tinha um cego. E Jesus pegou o cego, levou ele lá fora da aldeia. Quando ele está falando aqui a árvore, ele está se referindo a gente. E a palavra de Deus diz que Jesus cuspiu nos olhos do cego e perguntou para ele, estás vendo alguma coisa? E o cego disse assim, estou vendo os homens como árvores que andam. E a palavra de Deus diz que Jesus fez com que ele olhasse para cima. Aleluia. Fez com que ele olhasse para cima. É o segredo da vitória. Tem de se olhar para cima. Tem de se dar ouvido à voz que vem de cima para se obter vitória e para que seja árvore. Jesus aqui compara, o Ezequiel compara como árvore, Jesus também como árvore. Vejo os homens como árvores andando. E Jesus levou ele, cuspiu nos olhos, perguntou para ele, eu vejo os homens como árvores andando. Ele disse então, olha agora para cima. E a Bíblia diz que olhando ele para cima, viu perfeitamente. Então o que precisa para a bênção de Deus está em nossa vida, olhar para cima. E o nome de Deus, ele ser glorificado em nossas vidas.